Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos aqui com o excelente livro do doutor, historiador, professor universitário Mário Liverani, o livro A Excelente Obra para Além da Bíblia. Nós leremos especificamente a partir da página 36, que vai falar acerca do período de dominação egípcia. Muitas pessoas não entendem que o êxodo não aconteceu, por uma razão simples. No período bíblico em que a Bíblia hebraica irá afirmar que o êxodo ocorreu, foi exatamente o período em que o Egito exercia grande poder e influência no território sírio-cananeu. Há o exemplo das cartas de Amarna, onde reis cananeus escreviam para o faraó, no caso o faraó Akenaton. Então esta fuga, ela nunca existiu. Lembrando que isso não é um ataque à Bíblia hebraica, não é descredibilizar o cristianismo, a nossa intenção, ou o judaísmo, mas nós estudarmos estes fatos de maneira correta e entendermos que a Bíblia está falando de uma narrativa simbólica e alegórica para tratar de temas próprios à época de sua composição. Então, vamos lá, vamos à leitura desta excelente obra. O domínio egípcio. Por cerca de 3 séculos, 1460 a 1170, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, a Palestina foi submetida ao domínio direto dos egípcios. Aliás, alguma influência política, além de cultural egípcia, já precede esse período e depois prosseguirá por muito tempo. Ou seja, isso já era notório, mesmo antes do período de dominação. Quando eu até fiz um vídeo lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, quando tratei deste tema lá, falando que a verdade era que o que nós conhecemos como Canaã era o quintal do Egito. Essa longa dominação por parte de um país cujo prestígio ideológico era totalmente proporcional ao enorme peso demográfico, econômico e militar, certamente não passou em vão, mas teve sim um peso determinante em vários aspectos da vida política na região. Qual região? Região ali do Levante, região Ciro-Cananeia, região do Israel Antigo, a Canaã Antiga. Esse imprint político imperial talvez tenha sido tão profundo na história palestina como o óbvio imprint ambiental e geográfico que consideramos até agora. O controle egípcio era, em grande parte, indireto, e os, presta atenção, pequenos reis locais conservaram sua autonomia, mas não a independência, como servos e tributários do faraó. Ou seja, era uma espécie de vassalagem. Era uma espécie de vassalagem. Então vamos aqui, ó, vamos olhar o quadro aqui. O domínio egípcio no Levante, as campanhas de Tutmés III e as províncias do período amarniano. Então esse quadro é muito importante. Lembrando, né, que tem a obra de Gabriel e Richard, se eu não me engano, esse é o nome do autor, que nós também estudamos parte dela lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, que vai falar justamente de Tutmés III e suas campanhas, suas guerras, principalmente sua passagem no território sírio-cananeu. Então você vê aqui claramente, né, que havia dominação, havia rotas comerciais, havia um domínio militar, político egípcio sobre esta região.
Isso é tão atestado na história, isso é tão atestado na arqueologia, escavações de fortes egípcios na região, enterros, né, de administradores egípcios em território sírio-cananeu, né, pessoas que não foram levadas ao Egito, cartas que foram trocadas, administradores que foram colocados em algumas cidades que eram administradores egípcios. Tudo isso nós trabalhamos lá no Verdades Ocultas da Bíblia de maneira mais especificada, e aqui estamos olhando de maneira mais técnica, lendo a obra do professor Mário Liverani, especificando mais esse contexto histórico. Então isso é algo que muitos cristãos não sabem, porque não conhecem estas literaturas. Aliás, isso nunca vai ser ensinado em uma escola bíblica dominical, porque não é do interesse da religião. O interesse da religião é dar condução à narrativa, independente se ela é verídica ou não. O quadro fornecido pelas cartas de El Amarna, olha aqui, eu citei isso, né, lá no início do nosso vídeo, 1370 a 1350 antes da Era Comum, mostra que somente 3 centros sírio-palestinos eram sede de governadores egípcios. Viu? Como eu falei, né? Então você tinha governadores egípcios em território sírio-palestino. Então você vê que tem a questão da independência ali, das cidades-estados, tem que pagar o tributo, é claro. Se você lê as cartas de Amarna, você vê como os reis cananeus tratavam o faraó. Meu Deus, meu senhor, me curvo perante vós 7 vezes. Era nesse tom que os vassalos tratavam o faraó, nesse tom, tá bom? Então, qual eram essas cidades que tinham governadores egípcios ali? Gaza, na costa meridional, Qumid, na Bekaa libanesa, e Sumara, na costa setentrional, junto à atual fronteira sírio-libanesa. Havia guarnições egípcias também em algumas outras localidades. Então, olha só, em território israelita, Jaffa, perto da odierna Tel Aviv, Bet-Shean, na passagem entre a planície de Israel e o Vale do Jordão. Então, nós estamos falando de território israelita, tá bom? Na abertura para o mar da via proveniente do Vale do Orontes, calculando as pequenas guarnições permanentes e a tropa que, como veremos, efetuava o giro anual de cobrança, ou seja, imposto, pode-se calcular que o Egito, presta atenção, do período amarniano, empregasse na gestão e no controle do seu império sírio-palestino mais de 700 pessoas, o que para a época é um número que a gente pode dizer que era um número efetivo, que daria uma certa eficiência nesse controle de território, pelo menos do ponto de vista administrativo. Então, nós estamos falando de que, se você for olhar o relato bíblico do Êxodo, você tem um povo que vai fugir. Como é que ele vai fugir? Se as rotas estão controladas pelos egípcios, você viu o mapa. As rotas estão controladas pelos egípcios. Tem fortes, guarnições no território do antigo Israel. Você tem reis que estão se curvando ao faraó, ou seja, toda aquela narrativa. Veja, não é um ataque à Bíblia, não estou atacando a fé nem a crença de ninguém. Estou dizendo que toda aquela narrativa bíblica é uma construção ficcional, tá bom? Que fique claro isso para que todo leitor, entendedor, né, do livro do professor Mário Liverani, que tem conhecimento das narrativas bíblicas, quando confronta a história e a arqueologia com a narrativa, você vê que é simplesmente narrativa, não trata-se de fatos históricos verídicos, tá bom? Isso é importante ressaltar para que a gente possa estudar com tranquilidade. Nem sempre foi assim. As grandes expedições do século XV, olha só, as grandes expedições do século XV tinham empregado também 10.000 soldados, mas tinham se tornado inúteis depois da paz e do acordo estabelecido entre Egito e Mitanni. Então, a desocupação militar, né, para um número reduzido, para apenas a manutenção de um controle administrativo tributário, ela se deu por causa que, com o reino de Mitanni, houve um tipo de paz. Até porque o Akhenaton, uma de suas esposas,
um dos acordos comerciais que deu resultado foi esse casamento, né? Uma de suas consortes, suas esposas, vamos assim dizer, era do reino de Mitânio. Eu até já falei sobre até a influência, né? Isso resultou na influência da literatura do reino de Mitânio no Egito. Isso foi parar na Bíblia. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tá bom? Por volta de 1420. Para a gestão normal, o projeto inicial de Tutmés III, o grande faraó que conquistou definitivamente a Palestina e grande parte da Síria, previa um controle direto muito mais extenso, com os portos e as melhores terras agrícolas sob direta gestão egípcia. Mas logo ficou claro que esse projeto não era facilmente execuível, além de muito dispendioso. Podia-se obter resultados análogos com a gestão indireta. E se chegou assim ao quadro amarniano acima esboçado. Depois, no decurso do século XIII, houve um ulterior desenvolvimento no sentido de uma renovada presença capilar, documentada, sobretudo, arqueologicamente. Ou seja, a arqueologia endossa essa presença egípcia em Canaã em períodos diversos e, no século XIII, isso fica sendo mais evidenciado ainda. Conhece-se diversas residências egípcias do período que vai de Sete I a Ramsés II. Olha só, a de Tel Aviv, olha aqui, ó, sexto, com a descoberta de textos cuneiforme, a Bet-Shean, sétimo, e várias no extremo sul, como Tel El-Far, Assur, Tel Será, 10 aqui, Tel Mur, 8, 7, Deir El Balá, 7, 4, Tel Gen, antiga Iursa, Tel El Arju, 5. Essas fortalezas, olha só, estão significativamente concentradas como guarda das vias comerciais. A chamada Via de Horus, do Delta a Gaza, fortificada por Sete I, e depois as trilhas para caravanas transversais que conduziam ao Golfo de Aqaba e as minas de cobre de Timna, exploradas diretamente pelo Egito durante todo o período de Ramsés. Veremos no devido tempo, capítulo 3, seção 9, que essa sistematização final da presença egípcia deixará seus vestígios também depois da queda. Então, no próximo vídeo, nós iremos falar acerca da ideologia egípcia, tá bom? Na terra de Canaã, como influenciou, né? Como a religião egípcia, a cultura, a literatura, a língua influenciou os cultos no território sírio-cananeu, ou sírio-palestino, ou sírio-israelita. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't